Começamos mais um Ciência e Fé aqui na TV Jet, o canal da Palavra, e hoje nós estamos falando de saúde, continuaremos a falar de saúde, continuaremos a nossa entrevista com a doutora que vai estar falando conosco. Então fique ligado, que talvez é um tratamento alternativo que Deus está abrindo as portas para você, tá bom? O Ciência e Fé começa agora. Estamos trazendo aqui a doutora Elivânia Amaral. Ela é formada em psicologia, em antropologia e tem mestrado em filosofia da ciência e tecnologia. Doutora Elivânia, tudo bem? Tudo bem. Pois é, nós falamos no programa passado, né? E falamos hoje, nós ficamos de falar as doenças mesmo, né? Que são causadas por essa desarmonia. Fala algumas doenças que são, ou são todas que são causadas por essa desarmonia energéticas nossas? Todas sem exceção. Então, posso dar alguns exemplos? Sim. Em áreas diferentes. No programa passado eu falei da questão digestiva, né? Os problemas estomacais, que podem chegar a problemas mais graves, até uma úlcera, mas eles começam sempre no nível mental e emocional, né? E numa alimentação inadequada, obviamente, né? Então, é um conjunto de coisas que vai gerando desarmonias. Só que nós somos um sistema que busca o equilíbrio, a homeostase. Então, leva anos até a pessoa fazer uma doença realmente. Ela vai tendo sinais e não presta atenção nesses sinais. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que levou um acidente, por exemplo, e quebrou o tornozelo. Aí ela fez uma cirurgia, colocou lá um metal ou parafusos, seja o que for, né? O tipo de cirurgia que for. Então, nesse caso, ela vai fazer, por exemplo, uma fisioterapia. Ela vai passar pela cirurgia, pela fisioterapia, ela vai fazer aquele tratamento ortodoxo, que é essencial, né? Porque, como nós falamos, nós estamos falando de física quântica, mas física newtoniana também, né? E só que hoje... do macro e do micro. Só que hoje tem uma coisa importantíssima, né? Um fisioterapeuta que tenha um conhecimento mais amplo, por exemplo, ele tem géis fantásticos, que, né, por exemplo, ele tem um movimento, que é o quê? Um gel que ele tem a frequência, ele tem a informação de músculo. Então, quando ele usa esse gel, além dele fazer o tratamento lá, que ele tem que fazer fisioterapicamente, se ele usa esse gel, e se junto com esse gel ele usa alguns aparelhos também que a gente tem, fotoemissor e outros, bios e outros, o que é que acontece? Esses géis, quando eles são passados e quando eles são ativados também por esses aparelhos, nós falamos no programa passado que as células, elas têm receptores. Então, o que as células fazem? Elas puxam a informação desse movimento. Então, a pessoa vai ter um nível de melhora, de regeneração de músculo muito maior. Eu citei o exemplo do tornozelo, mas isso vale para qualquer musculatura do corpo. Quer dizer, por exemplo, eu fiz a fisioterapia lá na sua colega, né, na doutora Mônica, na clínica Reeducar. Fiz lá 30 sessões. No joelho? Eu machuquei o joelho aqui, brincando com os meninos no acampamento, aí dançando, tocando com eles lá, eu machuquei. Então, quer dizer que esse gel, ao ser passado aqui no meu joelho... ela não só trabalha com os produtos, com esses produtos que são... Eu amo esses produtos, eu uso direto. Então eu vou lá na Reeducar, vou fazer o tratamento. Pode ir lá, faz uma avaliação com ela, movimento, se é muscular e outras coisas que ela está cansada de saber. E ela tem o BIOS, tá? Ela tem BIOS e tem fotoemissor. Eu amo BIOS e fotoemissor, eu tenho. Como eu tenho o Rife também. Gente, o Rife é um aparelho que eu tenho, ela também tem, tá? O Rife lá. Aliás, uma coisa importantíssima de esclarecer pode ser usado até no esporte, então, pelo Atlético, pelo Mas Cruzeiro. Ele é usado o tempo inteiro. Os grandes clubes hoje do Brasil, nossa,
começou de São Paulo para baixo. Esse gel, Eles então, coloca usam- em equilíbrio aquele Ele vai, energético você do vai músculo usar, ali, vai ser ele vai usado, melhorando. vai ser usado lá. Mas aí o que você vai fazer? Você vai na farmácia e compra um. E não é quantidade não, tá, pastor? Já vende você esse vai gel, pegar... né? Vende. Já vende nas farmácias? Eu tenho, por exemplo, na minha bolsa o Fisioquante. Se alguém quiser pegar um Oxiflau ali na minha bolsa e trazer para mim, eu mostro ali na minha bolsa o Fisioquante. Traz a bolsa dela. Eu amo, gente, eu sou apaixonada pelo Oxiflower, tá? Então eu vou dizer para vocês, o que eu sugiro, pastor? O Oxiflower, para você ter uma ideia, eu sempre tenho na minha bolsa. Quando ele vai acabando, vai ficando no finalzinho, eu jogo dentro da bolsa para não ficar pesado, é claro, né? Óbvio. Mas o Oxiflower, ele melhora a oxigenação celular. O que quer dizer isso? Melhora a oxigenação dentro das células. Por quê? Vamos deixar o nosso câmera entrar aqui com a sua bolsa aqui. Obrigada, eu podia ter tirado. Não foca muito não, que mas tá com bigode, antes de tirar, antes de uma doença acontecer, o que começa a acontecer? Antes de uma doença acontecer, começa a haver uma oxidação das células. Nossa, negócio. Oxiflower. O Oxiflower, ele é específico para melhorar a oxigenação celular, a oxigenação dentro das células. Porque as células Você já viu o bombril enferrujado? Sim. Aquele ferrugem que você vê... É a oxidação. A oxidação. Então, a gente traçando uma analogia, aquilo vai acontecendo nas células, tá, gente? Então, por isso que dá mancha na pele, né? Aquilo é oxidação. Mancha de pele é oxidação. Então, o que significa? Tem metais pesados, tá havendo uma deterioração, metais pesados dentro do organismo. Então, duas coisas. O Oxiflower, por exemplo, você usa, é quantidade mínima, tá? Tá vendo meu dedinho aqui, mindinha, minha unha? É um tiquinho assim, não é quantidade. Bem tiquinho de mineiro, né? É o tiquinho, não, é um tiquinho mesmo. Então, eu vou pegar aqui para você ver, olha, uma coisa quase imperceptível. Eu posso pegar isso aqui? Posso pegar isso aqui e fazer isso. Eu não preciso esfregar, mas se eu quiser fazer uma massagem, eu posso. Agora, por exemplo, a pessoa tem problema bucal, mau hálito, problema de gengiva, está tratando e está tendo... O que pode ajudar a melhorar esse problema gengival, problema dos dentes? Se for gengiva, o que eu sugiro? Isso que vocês viram, é um tiquinho assim, põe aqui no dedo, usa o outro dedo ou uma escovinha bem macia, passa na gengiva e nos dentes por dentro e por fora, em cima e embaixo, de manhã e à noite. Isso vale de criança a qualquer idade, tá? Tem idade para isso, não. Se você usar diariamente de manhã e à noite, e por favor, não desperdice. Se pôs um pouquinho mais e caiu na língua, deixa misturar com a saliva e engole. Por quê? Porque ele vai ajudando a alcalinizar o trato digestivo. Ele desce ajudando no processo de alcalinização. Por quê? Pastor, não existe doença sem oxidação e sem acidificação. Você falou no intervalo em câncer. Câncer e todas as outras doenças graves, elas só acontecem... Gastrite também. A gastrite já é o quê? Uma superacidificação nessa região. O estômago já não produz mais, né, o ácido que ele deveria produzir. Então, ele está acidificado. Então, o que a gente precisa? Alcalinizar. Como é que você alcaliniza? Tem Oxiflower em gota, tem digeril, tem várias coisas baseadas na física quântica. Aí a gente muda a alimentação. Tira determinados alimentos que acidificam. Ele trabalha, ele vai na célula e trabalha, né? Ele melhora a respiração dentro das células. Que às vezes a pessoa fala assim... que a célula, a nossa respiração, ela vai para a célula. A gente respira, mas a respiração nelas, elas vão diminuir na função. Então, elas começam a diminuir a troca dentro delas e elas começam a diminuir a troca entre elas. Encosta na outra, nenhuma, tá? Então, o neurônio, ele tá aqui, né? Ele tem o axiônio, que é um rabinho. Então, ele manda uma carga elétrica, o outro manda uma carga elétrica. Lembra da ressonância? Eles estão conversando por ressonância. Se algumas dessas células aqui, dos neurônios da cabeça, tá oxidando, tem metal pesado...
está oxidando por estresse excessivo ou por qualquer outra coisa, Ainda ele começa a diminuir a função. Então, o que acontece com essa aqui? Essa aqui começa a não receber troca com esse aqui. A troca começa a ficar diminuída dentro da célula e entre as células. A pessoa, primeiro, ela começa a ficar meio... esquece, às vezes começa a alteração de sono, ou começa a ficar mais irritada. Depressivo é porque... por isso que o antidepressivo ele faz a recaptação, quer dizer, ele ajuda essa ponte, né? Parcialmente, né? Mas ele bloqueia. Então, o que acontece? Isso é uma pergunta importantíssima. Por quê? Às vezes a pessoa precisa do antidepressivo? Precisa. Mas o mais importante é não esperar chegar lá para ter que tomar um bloqueador. Entende? É melhor você limpar, oxigenar as células. E outra coisa, tem um aparelho, por exemplo, que é o Rife. Mas no cérebro, qual aparelho da física quântica? Todos são os mesmos. Por exemplo, se você quer tirar metais pesados do corpo, que geram todas as doenças, então você tem o Rife. O Rife, você já mostrou ele aqui uma vez. É aquele que são tipo cartão de crédito. Sei. Você põe no aparelhinho, programa e você tira metais pesados do corpo pela lei de ressonância. Você não vai ver, ele tira e você vai ver que a pessoa melhora. Um, né, para você fazer aqui. Ela fez comigo a gente pode gravar com você, fazer em você, se você quiser, ou em outra pessoa. Nós podemos pegar a nossa amiga dona da clínica e podemos colocá-la como nossa, como é que fala? Nossa cobaia humana. Nossa cobaia. E eu faço Rife nela e a gente grava para você mostrar para as pessoas, porque, gente, é um benefício inestimável. Certas doenças não vão se curar com remédio. Por exemplo, você dá um bloqueador, porque a pessoa não está produzindo. Então você já tem casos, científicos já comprovados? Eu tenho, posso trazer, a gente pode filmar e mostrar para vocês. Conta um caso assim, de uma pessoa que estava com uma coisa séria, que vocês conseguiram equilibrar as energias. Eu tenho um exemplo, eu fiz uma palestra no dia 30 de abril, onde o pastor Daniel estava presente. Pastor Daniel nosso, que é o vice-presidente da igreja. Pastor Daniel. Tive o prazer de conhecê-lo já anteriormente em outros eventos da igreja. E ele, para minha surpresa, chegou lá. Eu estava falando e vi o pastor Daniel chegando lá. E eu ia lá ver sua palestra, mas no dia acho que eu tinha aula também. E eu mostrei 2 casos nessa palestra. E eu vou fazer uma palestra dia 9, que, se vocês quiserem, ela vai ser... Mas aí tem que ligar e marcar lá com a pessoa, com a Diana, porque não é uma palestra assim, aberta totalmente ao público. A gente vai dar o seu site, aí a pessoa pode ver. Né? Então, eu mostrei, por exemplo, 2 casos. Eu mostrei um caso que é uma pessoa que arrebentou vasos sanguíneos nas costas. Você vai ter que mostrar depois, e porque o nosso intervalo acabou. Pois é. E o outro, só para completar, que era uma pessoa que tinha tido um câncer de mama, mas que estava também com uma perda óssea na coluna e resgatou. Então, você fala desses 2 casos daqui a pouco, porque tem gente que pode ter, inclusive, essas doenças e não sabe que tem esse tratamento através da saúde quântica. Não sabe. E são tantas as possibilidades. Então, fica aí, aguarda aí. A gente já viu o tratamento dela, é um tratamento sério, é um tratamento que está dentro da palavra de Deus, está conforme a palavra ensina. Tá bom? Aguarde mais um pouquinho, que o Ciência e Fé volta daqui um pouquinho.